Salve, salve, galerinha do Let's Data! Vamos falar sobre estrutura de repetição, o comando while, como é que a gente faz para poder repetir comando utilizando o comando while. Então a gente vai ver estrutura de repetição, o que é uma iteração. Se você que não sabe como é ou quer aprender como funciona o while no Python, é só você seguir aí logo depois da vinheta, mas primeiro você tem que dar o like, tem que se inscrever no canal, clicar no sino que a gente está mandando aí dicas semanais, vídeos bem completos para você aprender tudo sobre Python, Data Science, R e esse mundo todo que é bem legal, que a gente curte. Vamos começar a aula logo depois da vinheta. Vamos começar nossa aula então de estrutura de repetição do comando while? Bora nessa! Então o que a gente vai aprender em 30 minutinhos, mais um pouquinho, menos um pouquinho, o Leon sempre fala muito, normalmente passa, né? Entender o que é uma estrutura de repetição, você que não sabe o que é uma estrutura de repetição, aprender o que é uma iteração e como iterar utilizando estrutura de repetição do tipo enquanto faça. A gente vai ver que o while é um tipo de estrutura de repetição. Enquanto uma condição for verdadeira, ele continua executando os comandos que a gente quer que ele repita. Implementar uma estrutura de repetição while no Python, que é o que a gente está aqui para poder fazer, aprender Python. Então vamos lá, estrutura de repetição. Muitos problemas eles exigem que você tenha um pedaço de código que seja repetido várias vezes. Só que a forma de repetir é que você vai escolher entre os diferentes tipos de estrutura de repetição. Por exemplo, se eu quiser escrever o gol da Alemanha 7 vezes, como eu não tenho como voltar no tempo, eu sei que eu tenho 7 vezes que eu vou ter que escrever o gol da Alemanha. Então eu posso utilizar o quê? O for, o comando for, que também é uma estrutura de repetição, que a gente não vai ver nesse vídeo, mas tem um vídeo aí bonitinho explicando como é que funciona o for no Python, né? E você vai ver lá o grande exemplo do Brasil tomando 7-1 da Alemanha. A gente pode percorrer lista de alunos para poder calcular a menção a partir de cada nota, que pode ser um for ou pode ser um while, depende de como você quer estruturar o seu problema. E você quer, por exemplo, imprimir itens do menu até aparecer camarão no menu, né? Gostoso pra caramba, né? Tô com uma fome danada aqui. Então, isso é uma estrutura diferente por exemplo, do gol da Alemanha e do Brasil, porque no Brasil e Alemanha eu sei que foram 7 vezes, eu tenho um número exato de vezes que eu vou repetir. No caso dos itens do menu, eu não sei quantos itens tem no menu. Então, eu vou lendo o menu, quando eu achar o camarão, né, quando tiver uma condição, aí eu vou e paro aquela minha execução. Enquanto essa condição não é encontrada, eu vou continuar rodando aquele cara lá. Então é uma forma de eu repetir, né, comandos, e é um problema que eu tenho que como resolver com estruturas de repetição. Então vamos lá, a gente tem dois tipos basicamente de estruturas de repetições, né? Tipos de repetições. Então quais são os tipos? Repetir com um número pré-definido de vezes ao executar uma série de comandos, ou seja, é o comando for, que está aí no vídeo aí embaixo bonitinho. Repetições sem número pré-definido, o código repete até que uma condição aconteça. Então são as duas formas, como eu falei para você. No gol da Alemanha eu sei o número de vezes, no item do menu para saber, eu vou ficar lendo lá os itens do menu até achar o camarão, eu não sei quantas vezes ele vai executar. Então são esses dois tipos, e esse segundo tipo que a gente vai ver nesse vídeo aqui, que é o comando while, que é a estrutura de repetição while. Se você quiser como é que funciona o for, já sabe que tem um videozinho aí para você. Então vamos lá, numa estrutura de o que é uma iteração, né, pessoal? A gente sempre fala de iteração, você que nunca programou, você que está começando agora nesse mundo de desenvolvimento, né? Acaba que ciência de dados tem um pouquinho de desenvolvimento também, dependendo aí do seu background, você nunca ouviu falar em iteração. Então iteração é o quê? Um passo de execução a cada estrutura de repetição. Então numa estrutura de repetição ela serve para repetir comandos. Então se ela repete 10, 12, 15 mil vezes, cada passo desse, né, se eu tiver 10, vou ter 10 iterações, se eu tiver 15, vai ser 15 iterações, e assim por diante. Então, se eu estiver falando da primeira iteração, é a primeira vez que aquele código está sendo executado na repetição. Se eu te falar da quinta iteração, é a quinta vez que aquele código está sendo executado naquela estrutura de repetição. Então, uma iteração nada mais é do que uma execução dentro de uma estrutura de repetição, né? Então, numa mesma iteração, muitos comandos podem ser executados de uma vez, e os comandos são repetidos a cada passo. Então, uma iteração não é um código que está sendo executado, não é um pedacinho de código. Na verdade, você pode ter um blocão lá de código numa estrutura de repetição, e a iteração vai ser uma passagem por todo aquele comando de blocos que você colocou para poder repetir, né? Então, isso é a nossa iteração. Bom,
Numa estrutura de repetição while, a gente tem um conceito muito importante que a gente não tem no for, né? No for, se vocês não conhecem, né? Mais uma vez está aí na descrição, mas o for eu tenho eu não preciso ficar testando uma condição para poder repetir os meus comandos. Eu já tenho um número pré-definido que eu vou executar aquele tanto de vezes. O importante é que dentro de cada iteração do while, eu tenha que o estado da condição testada seja alterado. Ah, professor, não entendi nada, você nem falou de condição ainda. Eu mencionei rapidinho que o while é um tipo de estrutura de repetição que testa uma condição, enquanto aquela condição for sendo satisfeita, ele vai executando aquele pedaço de código, ele vai repetindo. Então, se eu não tenho um número pré-definido de vezes para poder executar, e eu tenho uma condição que está sendo testada, essa condição tem que ser alterada dentro do bloco. Senão pode acontecer de eu ficar com essa repetição infinita. Então tem uma coisa bem importante que é o quê? Eu pegar dentro dessa minha estrutura de repetição, em cada iteração, eu ter alterações do estado da condição que eu estou testando. Então, por exemplo, no caso do menu lá, né? Eu estou olhando item por item. Se eu não ficar pegando o próximo item do menu, eu sempre vou ficar no mesmo. Imagina que o meu primeiro item é filé. Filé a cavalo, gostoso, com ovo em cima, né? Eu sou tosco assim? É gostoso, não sei se vocês gostam. Quem gosta de filé a cavalo, bota aí o comentário aí embaixo. Então eu tenho lá que o primeiro menu o item do menu é filé a cavalo. Se eu ficar testando se ele é camarão toda hora e não mudar o meu item para o próximo da lista, eu vou ficar ali o resto da vida. Ele vai ficar testando se filé a cavalo é igual a camarão, não é igual, né? Camarão é bem melhor, né? Então vai ficar ali repetindo um tempão. Então é uma coisa muito importante quando você vai aprender o while, é que você tem que alterar o que você está testando, a sua condição, o estado daquela condição, ela tem que estar sendo alterada dentro da execução do meu loop, né, da minha repetição. Isso é bem importante, a gente não tem isso no for. No for, a gente vai fazer o quê? Ou a gente pega os elementos de uma lista e quando acabar a lista ele para de repetir, ou eu tenho um número exato de vezes que vai ser uma sequência de números que ele vai fazer de 1 a 10, por exemplo, de 1 a 20, né, quantas repetições você quiser, mas você não precisa ficar alterando o estado dessa condição dentro da repetição, diferente do que a gente faz aqui no while. Isso é uma diferença bem interessante. Então, como eu falei para vocês, como a gente executa um trecho de código sem número definido de vezes, a gente tem que alterar a condição, porque senão ele vai ficar ali parando, né? Ele nunca vai parar, vai ficar executando o tempo todo, né? Até coloquei um asterisco aí para poder dizer para vocês que tem algumas condições específicas onde a gente quer um loop infinito, mas mesmo assim a gente tem alguma alteração de condição ali dentro, né? Então não é o caso a gente trazer isso aqui agora. É importante então a gente saber que toda vez que você fizer um while, né, que é uma coisa que as pessoas erram muito quando estão começando a programar, e elas aprendem um for primeiro, aí no for, como não tem teste de condição, né, você só vai repetir um número exato de vezes, você não se preocupa em ficar alterando o estado ali dentro daquele for. Mas com o while eu tenho que alterar o estado ali dentro, como a gente vai ver. Então vamos lá. Um exemplo que a gente pode da execução do while é procurar o item de um cardápio que tem até que um determinado prato apareça, né? Dá aula com fome, dá nisso, né? Percebam a diferença do for nesse caso, né? Então a gente tem uma diferença bem grande do for. Aqui a gente não sabe quantos elementos o cardápio tem. Eu não estou falando que nem no for, que ele fala repita aí 10 vezes. Aqui eu não sei nem quantos itens tem no menu do cardápio, por exemplo. E eu quero ficar pegando o próximo item do menu até achar o meu grande camarão, né? Camarão alho e óleo, top. Aí eu paro a minha execução, mas enquanto eu não achar, eu vou continuar procurando o próximo item no menu, né? Então a gente vai fazer o quê? Tá tudo baseado no nosso teste de execução. Então como é que a gente faria para poder programar, para poder escrever? Esse item aqui não é camarão não, cadê meu camarão? Então todo item que vai olhar, que ele vai ver que não é igual a camarão, eu vou continuar executando, pegando o próximo item. E a cada item que eu pegar, eu vou falar, esse aí não é camarão não, cadê meu camarão? Como é que a gente faria isso? Então a gente podia o quê? Ler o item do menu, né? Se o item do menu for diferente de camarão, eu escrevo isso, massa. Aí depois eu posso pegar o próximo item. Vamos pegar o próximo item do menu, se vou testar se o menu é diferente de camarão, e se não for camarão, eu vou executando dessa forma. O que tem de errado nessa solução? Essa é uma solução que a gente faria se a gente não soubesse como é que funciona a estrutura de repetição. Então, como é que eu vou fazer na hora de testar esse tipo de coisa? Se eu for testar, o que vai acontecer? Tem dois erros, tem dois problemas nessa solução que eu coloquei para vocês, que é o quê? Um deles é ficar repetindo o código, né? Eu vou ficar repetindo isso um monte de vezes.
Não dá, né? Então preciso de uma estrutura de repetição para isso, que é muito melhor. E qual é o outro problema? A gente não sabe quantos itens o menu possui. Então, quantas vezes eu vou ter que repetir isso aqui? Não sei quantos itens tem. Então, quem vai poder nos salvar? Obviamente, quem pode nos salvar é o Chapolin Colorado, é o nosso Super While, né? Então, o While vai vir salvar a gente para poder melhorar, né? A gente conseguir resolver esse problema sem precisar ficar repetindo o código, até porque eu não sei quantas vezes eu tenho que repetir. Eu não sei que hora que vai chegar o camarão, e pode ser que eu esteja num restaurante, né, que não vai ser bom, que eu chego no final do menu e não tem camarão. Pode acontecer também. Então, eu não sei quantas vezes eu vou repetir isso. Então, essa é a principal diferença do While pro For, e o Super While vai resolver esse problema pra gente. Como é que ele vai responder, então? Então, ó, como é que a gente faria para poder resolver esse problema? A gente vai fazer, então, enquanto o item do cardápio for diferente de camarão, eu escrevo que esse item não é camarão. E aí eu faço o quê? Pego o próximo item, né, que é uma alteração que era até bom eu botar aqui dentro para vocês lembrarem, mas que a gente vai ver no código que eu vou mostrar para vocês. Então eu tenho que pegar o próximo item e testar aqui de novo. Pega o próximo item, testa de novo. Pega o próximo item, testa de novo. Enquanto esta condição for verdadeira, ou seja, o meu item for diferente de camarão, ele vai continuar escrevendo que o item não é camarão. Então a gente consegue resolver esse problema, né? Então vocês vejam que aqui até o professor já falou para poder alterar a condição e não alterou aqui dentro, né, professor? Tinha que pegar um item aqui dentro para que eu alterasse essa condição alguma vez na vida. A gente vai ver isso no código direitinho, mas só para mostrar para vocês como é que funciona então. Então, enquanto faça, perceberam que enquanto essa condição for satisfeita, faça isso, eu posso ter um blocão aqui, tem um monte de código aqui dentro, ele vai repetir aqui quantas vezes for necessário, enquanto ele não encontrar o nosso camarãozinho, né? Bem melhor desse jeito. Ai, camarão, olha que delícia. Acabei de voltar da praia, tava bom. Então vamos lá. No Python, como é que eu faço? A gente já viu como é que funciona, né, a estrutura de repetição em Algol, que a gente chama, né, ou em Portugal, sei lá, em estrutura de linguagem que não tem uma linguagem específica, né? Isso é quando a gente chama, quando a gente vai aprender uma linguagem de programação. Então a gente vai fazer o quê? Como é que é a estrutura do while no Python? Eu tenho o comando while, a condição para a repetição que ele vai testar, e se essa condição for satisfeita, ele vai executar isso aqui. E quando é que ele vai parar? Ele vai parar só quando essa condição parar de ser satisfeita. Por isso que eu tenho que alterar, nesses comandos a serem repetidos, eu tenho que alterar esse meu estado aqui para que ele saia daqui. Então lembra sempre dos 2 pontos. Então eu tenho a palavra-chave aqui, while, coloco a condição ou as condições para a repetição, posso colocar mais de uma, 2 pontos e os comandos a serem repetidos. Então, assim que funciona o while no Python. Mais especificamente para imprimir enquanto não chega o camarão. Então vamos dar uma olhada como é que funciona no código Python. Aqui eu tenho uma listinha, né? Se você não sabe o que é uma lista ainda em Python, tem um vídeo aí bonitinho para vocês de tipos compostos de dados, né? A gente tem também um outro vídeo de tipos básicos. Se você não sabe nem tipos básicos, vai para o vídeo de tipos básicos, depois vai para o vídeo de tipos compostos, tudo com 30 minutinhos, você aprende tudo bonitinho aqui no Let's Data com o tio Leôncio. Então vamos lá. No cardápio eu tenho o frango a Kiev, o filé, um bolinho de bacalhau, batata frita, isso aqui tá bom, hein? Camarão e a costela ao molho do barbecue. Isso aqui é só um exemplo, né? Que eu poderia ter um menu que eu não sei quantos itens tem. Nesse caso, obviamente, eu tô criando só para poder mostrar para vocês. Eu poderia ter um menu com 1.200, 1.300, 1.500 e não sei nem onde é que tá o camarão. Como é que eu vou fazer então? Eu vou pegar um item do cardápio, né? Então, isso aqui vocês não precisam se preocupar tanto, mas o pop o que faz? Ele retira o elemento e joga para o meu item. Então ele está retirando o elemento 0, que é o meu primeiro elemento, joga para o item e remove ele da minha lista. Então vamos lá, o cardápio está aqui, o item já peguei, que é o primeiro, né? Estou iniciando, e olha o meu while bonitinho aqui, ó. While, condição, 2 pontos, estrutura, comandos a serem repetidos. Então vamos lá de novo. While, estrutura de condição, né? Eu estou testando essa condição, 2 pontos, comandos a serem repetidos. E o que eu estou testando? Eu estou testando se o item é camarão ou não. Se o item for camarão, quer dizer que eu achei. Então não precisa imprimir nada, não precisa escrever nada, porque eu já achei o camarão. Agora, se não for camarão, eu vou querer que ele fale o quê? Esse item não é camarão. Cadê o meu camarão?
E aí eu tenho que fazer o que depois, pessoal? Se eu não colocar esse pedaço aqui de baixo, o item nunca vai mudar. O item sempre vai ficar aqui com frango a Kiev, que é muito gostoso, né? Mas não é camarão e eu quero camarão. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar com frango Kiev aqui no item o resto da vida. E ele não vai sair desse loop nunca, porque essa condição aqui nunca vai ser falsa. A condição vai ser sempre verdadeira. Ou seja, o meu item sempre vai ser diferente de camarão. E eu vou ficar aqui imprimindo, 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 imprimindo. Então por isso que é importante eu alterar esse estado. Então aqui fica mais claro isso. Eu tenho que alterar o meu estado da minha condição. Então qual que é a alteração do estado que eu estou fazendo na minha condição? Eu estou fazendo que o item é igual a cardápio.pop de novo. Então eu estou fazendo o quê? Estou repetindo esse código que faz o quê? Pega o próximo da lista. O pop, lembra que eu falei para vocês que ele me retorna o primeiro elemento, mas ele também retira da lista? Então, nesse pop aqui, ele pegou o frango a Kiev, jogou no meu item, removeu esse cara. Então, o próximo é quem? O filé. Então, aqui vai ser o filé. Item igual a filé. Então, ele vai vir aqui testar. Filé igual a camarão? Não, não é não. Ah, então continue escrevendo aí. Esse item não é camarão. Cadê o camarão? Então, já escrevemos 2 vezes. Vamos lá. E agora, qual o próximo item? Bolinho de bacalhau. Bolinho de bacalhau é igual a camarão? Não, não é igual a camarão. Então, essa condição é verdadeira. Bolinho de bacalhau não é igual ao camarão. Então, vou escrever de novo, nossa terceira vez, pego o quarto elemento da lista, que é batata frita. Então, batata frita é igual a camarão? Não, batata frita não é igual a camarão. Essa condição continua sendo satisfeita e eu vou executar de novo. Vai escrever 4 vezes, né? Porque a batata frita também não é. E qual vai ser o meu próximo item agora? Chegou, o meu camarãozinho bonito. Então ele vai testar. Camarão é diferente de camarão? É diferente de camarão. Não é diferente de camarão, é igual camarão. Então essa condição aqui, ela está falsa. Porque eu queria que eles fossem diferentes e eles são iguais. Se eles são iguais, isso aqui me retorna falso. E se ele me retorna falso, eu não vou continuar executando. Então ele não vai mais escrever esse cara e vai sair do programa. Então quantas vezes a gente vai imprimir, quantas vezes a gente vai executar esses caras aqui? 4 vezes. Então vamos ver como é que é o resultado. Esse item não é camarão. Cadê o camarão? Lá no meu filé, né? No meu frango Kiev, desculpa. Então frango Kiev, 1 vez. Filé, 2 vezes. Bolinho de bacalhau, 3 vezes, e batata frita 4 vezes, depois ele sai do meu while. Então vocês percebam que uma importância muito grande é eu vou ter uma condição, né? Eu tenho que ter uma condição aqui. Enquanto essa condição for verdadeira, que no nosso caso é o quê? Item ser diferente de camarão, ele vai continuar escrevendo isso aqui. Escreve, 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 escreve. Quando chegar no camarão, essa condição aqui vai ser falsa, porque camarão not igual a camarão é falso, né? Camarão diferente de camarão é falso, porque camarão é igual a camarão. Então ele vai tornar isso aqui falsa e não vai mais executar. Isso é bem importante e lembrem-se aqui dessa parte aqui que é muito, 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 muito importante, que é o quê? O item do cardápio, eu estou pegando o próximo item do cardápio, se eu nunca vou alterar o meu estado e ele vai continuar fazendo o quê? Vai continuar repetindo tudo até o infinito, até o fim das nossas vidas, né? Isso aí não é muito bom. Então beleza, pessoal, então isso aí funcionou direitinho. Vamos lá, uma coisa que eu sempre mostro para quem está começando a programar em Python, né? Que Python é fácil, Python não tem ponteiro, Python não tem main, né? Não precisa de main, tem main, mas não precisa do main para rodar, não tem chave, e aí toma um erro de espaço extra na cara, né? E fica aí embasbacado. Então, que é uma coisa que não acontece nas outras linguagens de programação, né? É que a gente chama aqui do poder da indentação. Vocês percebem que depois do comando while, os comandos são executados, eles têm um recuo para a direita, uma espécie de parágrafo. A gente falou isso nos vídeos do for, falou isso nos vídeos da estrutura de condição, vai falar em vários outros vídeos, porque no Python você determina o escopo, o que vai ser executado, o que está dentro de um if, o que está dentro de um for, o que está dentro de um while, o que está dentro de uma função, o que está dentro de um método de uma classe. Tudo é com indentação. Você define os escopos dos blocos pela indentação. A gente tem aí que o nosso grande, né, holandês, nerdão que criou a linguagem, acho que ele tinha problema com isso, ele gostava de código bonitinho, então ele falou assim, quem não fizer a indentação certa, vai dar erro na cara dele. Então a indentação, ela não é só
uma mera coisa bonitinha para você formatar o código. Ela vai fazer um papel essencial no seu código Python, porque ela vai te dizer o que está dentro dos blocos e o que não está dentro dos blocos de execução. Isso é muito importante. Então, esse recuo é obrigatório, ele que vai definir quais códigos são executados dentro de cada bloco, né? Isso, para quem conhece outras linguagens, é bem estranho, porque se você pegar outras linguagens, Java, JavaScript, você não precisa fazer indentação se você não quiser. Você pode fazer para poder ficar mais bonitinho, mas não precisa. No caso do Python, você precisa, senão você vai estar programando errado. Isso é bem importante. Então, por exemplo, aqui, ó, no nosso exemplo, a gente tem que esse cara não tem recuo, né? É o while. E esse cara tem recuo. Para que esse cara tem um recuo? Para eu dizer para o meu interpretador que esse print está dentro desse bloco do while. E a mesma coisa acontece com esse cara aqui também. Se eu colocasse esse item igual a cardápio.pop aqui e não colocasse o recuo, ele não estaria dentro do while, ele estaria fora do while. Então, esse recuo aqui está dizendo que esses códigos 2 aqui estão dentro desse bloco de while. Então, isso funciona para tudo. Funciona para o for, funciona para o if, funciona para o while, obviamente, funciona para a função e assim por diante. Então é bem importante a gente entender por que serve a indentação no Python, porque ela é muito importante, né, pessoal? Agora que a gente viu uma estrutura de repetição, que é o while, vocês já viram um exemplo bonitinho, a gente vai brincar um pouquinho com o interpretador de verdade, né? Se você não tiver o Python instalado, tem um vídeo aí do Felipe, tem vários vídeos do Felipe de como instalar o Python, o que é Anaconda, o que é Pip, ele explica tudo bonitinho. Tem um vídeo que explica o que são as coisas e tem um outro vídeo que explica como instalar as coisas. Os dois vão estar na descrição. Se você quer instalar o Python, que eu já recomendo, obviamente, você pode clicar aí que vai funcionar direitinho. Mas se você falar, tô com preguiça, não quero não. Eu vou utilizar o Jupyter Notebook para poder fazer um exemplinho para vocês de while, mas vocês podem utilizar aqui o Colab, se vocês quiserem, né? O Colab é um Jupyter Notebook na rede, na nuvem, que o Google disponibiliza de graça para você. Então você pode clicar aí nesse linkzinho, que o link vai estar aqui, e os slides também estão aí embaixo, se você quiser, os slides você clica e aí você vai baixar os slides, e aí tem um link também, mas o link vai estar na descrição aí bonitinho, já deve estar aí embaixo para vocês aí, né? Deve estar, olha aí. E se tiver aí tudo bonitinho, vocês conseguem entrar lá no Colab, né? Então se vocês estiverem com preguiça aí de instalar o Python, a Anaconda, eu deixo, você clica no Colab e faz suas próprias estruturas. Não adianta ficar vendo o vídeo sem fazer mão na massa. Todo vídeo eu falo isso, não vou parar de repetir. Um cientista de dados é aquele cara que mete a mão na massa, que gosta na mecânica e gosta de sujar as mãos. Então não tem como a gente fazer aulas sem a gente colocar a mão na massa. Então vamos colocar a mão na massa mais uma vez. Então o que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai fazer um jogo de 21. Então vai ser um jogo meio tosco porque não vai ter adversário, mas só para poder mostrar para vocês como é que funciona o while, né? Como é que a gente faz uma outra forma de utilizar o while bem interessante para vocês. Então vamos lá, bonitinho. Com o que a gente precisa fazer primeiro? From random import randint, né? E vocês não precisam se preocupar tanto com essa parte aqui agora, mas isso aqui eu estou fazendo para poder simular, né, as cartas que estão vindo para mim, que tem que ser de forma randômica. E como é que funciona o randint? O randint, ele vai me trazer um número entre 1 e 11 de forma randômica. Trouxe um 7, trouxe um 6, trouxe um 11, trouxe um 7 e por aí por diante, né? Então vocês percebam que ele vai trazer um número randômico para mim. Apesar que no 21 eu tenho só até o 10, né? E vocês me ensinem a jogar o 21 aí. Então vamos botar até um 10 aqui, ó. Então vai ter o 8, vai ter o 3 e vai ter o 1. Então beleza, vamos lá. A gente vai pegar o quê? Cartas igual a 0, que esse aqui eu vou guardar o meu somatório das minhas cartas, ele começa com 0, e eu vou fazer o meu grande while e fazer um teste. Cartas menor que 21. Então eu vou fazer o quê? Enquanto as cartas forem menor que 21, a soma das cartas for menor que 21, eu vou continuar pegando cartas e imprimindo os meus valores. Como é que eu faço isso? Então o que eu vou fazer? Cartas mais igual randint 1 até 10 e vou mostrar as cartas bonitinho aqui, ó. Você tem não sei quantos pontos, né? Não vou mostrar para vocês aqui ainda como é que funciona o fstring, porque pode ser avançado para alguns. Então vamos colocar aqui o maisinho mesmo. Então aqui eu tenho que transformar, né, de int para string. Então aqui vamos fazer o seguinte, ó. While cartas menor que 21, eu vou somar as cartas, é como se eu estivesse pegando mais cartas aqui. E aqui ele mostra, você tem não sei quantos pontos. Então eu vou executar isso aqui quantas vezes? Não sei, porque eu não sei com as cartas que vem aqui. Olha a diferença entre o for e o while, mais uma vez.
O que eu tenho aqui com vocês? Eu não sei quantas cartas vão vir, eu não sei quantas vão vir até estourar o 21. Então vamos fazer uma simulação aqui, ó. Vamos lá. Pronto. O que ele fez? As cartas começaram com 0. Fiz o teste. 0 é menor que 21? 0 é menor que 21. Então, essa condição é verdadeira, eu vou executar o que está dentro do meu while. Ele vai fazer cartas mais igual randint 1,10. O que isso aqui está dizendo? Me dá mais uma carta aí, brother. Eu tô com 0 só, tô com nada na mão, quero uma carta. Aí ele pegou uma carta randômica que foi a 10, já pegou logo um 10 de cara. Aí ele imprimiu, que eu tenho 10 pontos, você tem 10 pontos. Aí eu volto, que isso é uma estrutura de repetição, né? Então essa foi a primeira iteração. Eu volto para cá com o 10. 10 é menor que 21, né? O carta recebeu 10, né? 10 é menor do que 21, 10 é menor que 21. Então a minha condição continua verdadeira, eu continuo executando, continuo repetindo. Então eu venho cartas, que é o valor de igual a 10, mais igual a nova carta que eu vou trazer, que agora ele trouxe um 1 para mim, né? Já que tem 11 aqui. Então ele trouxe o 1 para mim. Aí ele vai fazer o quê? Imprimir. Você tem tantos pontos, que eu tenho 11 pontos. Volta para cá. 11 é menor que 21? 11 é menor que 21, então pode continuar sem problemas. Então ele vai vir cartas mais igual randint mais uma vez. E aí eu tenho aqui que foi 4, né? Porque aqui eu estou somando. Então tem 15 menos 11, 4. Então ele trouxe um 4. Então vocês percebam que eu não sei quantas vezes eu vou executar isso. Aqui eu executei quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Porque na última vez, né, ele trouxe aqui. Quanto que eu tô burrinho aqui, hein, galera? Tá difícil aqui, hein? Quanto que é? Dá 7 mais 7, dá 14, né? Então, ele tirou um 7 aqui no final e deu 24 pontos. Quando ele passou de 24 pontos, ele fez esse teste, né? Então, vamos voltar. 10 é menor que 21? É. Então, continua executando. 11 é menor que 21? É. Continua executando. 15 é menor que 21? É. Continua executando. 17 é menor que 21? É. Continua executando. 24 é menor do que 21? Não, 24 não é menor que 21, ele é maior do que 21. Só que vocês percebam que como eu estou trazendo cartas randômicas, né? Eu não sei quais cartas que eu estou pegando lá, eu não sei quantas vezes eu vou executar isso. Aqui eu executei 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver se a gente coloca aqui outra vez. 5 de novo. 5 de novo. 4, dessa vez, tá vendo como foi diferente? Aí foi para 5 de novo. E por que toda vez está diferente, pessoal? Porque o randint vai trazer coisas diferentes para mim, né? Vai trazer cartas que não vão... Pode se repetir, mas elas vão ser pseudo-randômicas, né? Então vocês percebam que, diferente do for, eu não sei quantas vezes eu vou executar. Então no while, como é que funciona? Eu não sei quantas vezes e vou testar uma condição. Enquanto essa condição for verdadeira, eu continuo fazendo estrutura de repetição. Só que eu tenho que alterar esse estado, como eu falei para vocês. Aonde que eu estou alterando o estado aqui? Nessa linha aqui, ó. Eu estou mudando o valor da carta, né? E eu tenho que mudar o estado e tenho que saber que esse estado vai um dia chegar nessa condição e sair. Porque se eu colocasse, por exemplo, um menos aqui, ó, a carta nunca ia ser maior do que 21, ia ficar aqui dentro também. Então não é qualquer alteração que tem que fazer, é uma alteração que tem que fazer sentido, que eu consiga repetir um número de vezes, que eu saiba que são finitas vezes, né? Então o que eu vou fazer? Vamos rodar aqui mais uma vez, só para a gente poder ver. Então vamos fazer mais uma iteração. 7 menor que 21, pode rodar. 12 menor que 21, pode rodar também. 13, também. 17, também. 27, aí não, porque já essa condição aqui já está falsa. Eu não vou continuar executando. Então vocês percebam como é uma forma da gente utilizar o while para um conhecimento que a gente não tem de quantas vezes a gente tem que executar. Então vocês percebam aqui que eu preciso do while, preciso da condição, dos 2 pontos e do meu recuo aqui também para poder dizer quem está dentro do meu while ou não. Deixa eu fazer um teste aqui para vocês e tirar esse print aqui e tirar essa indentação. Ele só vai imprimir a última vez, porque ele não está imprimindo dentro da interação. Então vocês percebam aqui, ó, que esse tabzinho aqui faz toda a diferença, que é aquela condição que eu falei para vocês que tem no Python, que você diz o que está dentro do escopo por meio do tab. Então beleza, pessoal, já que a gente viu isso, vamos agora voltar para os nossos slidezinhos aqui e acabou, pessoal. Parem os cronômetros, né? Eu acho que deve ter dado aí 30 minutos, perto de 30 minutos. Então vamos ver o que vocês aprenderam nesses 30 minutinhos. Entender o que é uma estrutura de repetição, aprender o que é uma iteração e como iterar utilizando uma estrutura de repetição enquanto faça. Então fica bem mais fácil a gente entender agora. While condição, faça isso.
enquanto condição, faça isso. Implementou uma estrutura de repetição no while em Python, porque você abriu o Colab ou instalou o Python e fez o exemplo comigo. Siga um exemplo comigo direitinho. Se você não fez, pode voltar lá e fazer direitinho para poder chegar nesse slide aqui e eu afirmar que você conseguiu fazer o seu while bonitinho. Então, mais uma vez, pessoal, Padawan, parabéns para mais um passinho para se tornar um mestre Jedi no Python. A gente tem vários vídeos de Python aí embaixo, né? É só seguir o canal, você clica no sininho para poder, toda vez que a gente sobe um vídeo novo, você vai ser avisado, né? Senão você não vai saber quando é que a gente subiu os vídeos, que não tem uma data muito certa, né? O Felipe vai brigar comigo, mas todo dia eu gravo terça, gravo quinta, é uma bagunça, mas toda semana tem um vídeo lá para você. Você clica no sininho, se inscreve no canal que vai ser fera. Então é isso, pessoal. A gente está em todos os lugares. A gente está no Instagram, siga a gente lá. A gente está no Twitter, a gente está no LinkedIn, a gente está no YouTube, a gente está no Facebook, no Spotify. Todos os lugares para poder facilitar a carreira de ciência de dados. Para quem quer começar ou quem quer migrar de carreira, é só ver os nossos vídeos, seguir os nossos caminhos que a gente tenta facilitar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.